com esse contexto, nós vamos ler 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, versos 12 até o verso 22. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli, e era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós precisamos de Ti mais uma vez, como precisamos em todos os momentos da nossa vida. Mas nesse momento especial em que o Senhor separa um tempo exclusivo para ouvirmos a Tua voz. São tão poucos os tempos que nós temos na vida agitada, que nós queremos dedicar cada segundo ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, somos tão maus que deixamos os nossos pensamentos voarem. Dizemos que é importante a pregação, mas mal ela começa e as nossas preocupações começam a tomar conta dos nossos pensamentos. Por isso, cativa a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Prepara as nossas crianças para que se comportem bem e que cada um possa receber dessa palavra aquilo que precisa e que pode ouvir. Que o Teu Espírito me use, Senhor Deus, poderosamente esta manhã. Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia do Teu povo. Fala-nos ao nosso coração, de acordo com a Tua e não com a nossa vontade. É assim que nós oramos no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Existe um provérbio popular que diz assim: notícia ruim chega rápido. Quando a notícia é ruim, ela não demora. Mal aconteceu e ela chega rápido. Nem sempre é assim com a notícia boa. Porque o nosso coração pecaminoso, maldoso, ele tende a ficar mais ávido por dizer aquilo que é mal. Por falar de uma fofoca, de uma desgraça que aconteceu com alguém, de um acidente. A gente corre para dizer que aconteceu um acidente, para falar dos feridos, para falar da família que estava brigando, dos irmãos que não se entenderam na igreja. Esse tipo de coisa, isso corre muito rápido. Isso é fruto do nosso pecado. Nós ansiamos por dizer aquilo que é mal. É por isso que a notícia ruim, ela corre frouxa. E é por isso que, às vezes, nós somos lentos, lerdos. Somos quase que inertes quando o assunto é falar das boas novas. É interessante que, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai percorrer ali no Evangelho as muitas cidades, em vários momentos o texto começa dizendo: cedo de madrugada o Senhor se levantou.
cedo, bem cedo, o Senhor, ele tinha pressa em trazer as boas novas, em pregar o Evangelho, em falar de coisas boas, mesmo que muitas vezes, para falar do Evangelho, primeiro ele trouxesse a lei contra o povo. E as notícias inicialmente eram ruins, mas em seguida vinha a esperança do Evangelho. Mas o Senhor não tardava em falar das coisas boas. Nós devemos, em primeiro lugar, fazer uma reflexão a nosso respeito. Será que nós temos alimentado esse provérbio? Será que a nossa língua é mais rápida para falar das coisas ruins, das desgraças que estão acontecendo ao nosso redor, para que isso se espalhe como um vírus em poucos segundos, ainda mais na nossa época? Porque se fofoca e coisa ruim corriam muito rápido antes, agora é na velocidade da luz. Todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um Instagram para começar a compartilhar a desgraça alheia. Mas nem sempre nós somos tão rápidos assim quando o assunto é falar das boas novas do Evangelho. O Evangelho, é dito, ele é anunciado por pessoas que têm os pés maravilhosos, né? Belos, maravilhosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O Senhor vê beleza naqueles que estão prontos a trazer as boas novas, mas há maldade e escuridão naqueles que se apressam para fazer a notícia ruim transcorrer. É verdade também que existem notícias ruins que precisam ser dadas e que não é prazeroso falar, mas é necessário. Você não pode esconder determinadas notícias. É preciso dizer, e a pessoa tem direito de saber, que a situação dela, segundo a doença que ela está passando, é determinada situação de gravidade. É direito do paciente saber. Como eu vou dizer, em que momento eu vou dizer, é outra coisa. Mas eu preciso falar. Quando eu vejo um amigo meu, um irmão meu, um cônjuge fazendo algo errado, ainda que eu não tenha prazer em dar uma notícia de que ele está errado, é necessário falar. Mas até o modo como eu vou falar é um modo de sabedoria. E assim, as notícias ruins precisam ser dadas, não com prazer, mas por necessidade. A pior de todas as notícias precisava ser dada aqui em 1 Samuel, capítulo 4. E a pior das notícias não era em relação à morte de Ofni e Finéias. A pior das notícias não é porque o exército de Israel saiu envergonhado, nem que perdeu 34 mil homens. A pior notícia é que Deus não andava mais com o seu povo. Esta é a pior de todas as notícias, que um homem está incumbido em dá-la. Eu me lembro de notícias ruins também, que Deus encarregou de um outro servo entregar ao seu senhor. Lá no livro de Jó, quando Jó perde todas as coisas e um vendaval passa pela casa dos seus filhos e mata praticamente toda a sua família, ele usa um homem, depois usa outro homem, e a sequência de notícias ruins chegam de uma vez por todas. E cai como um peso enorme na cabeça de Jó. E a maneira como Jó enxerga aquilo ali é algo fantástico. Ele precisava ouvir. Ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei." Eu não tinha nada. Tudo foi dado do Senhor. Deus deu e Deus tomou. Tudo é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Nós deveríamos nos preparar para ouvirmos mais notícias. Nós deveríamos nos preparar para ouvir mais notícias vindas da boca de Deus. Especialmente quando o Senhor quer tratar conosco. Eu me lembro também de uma outra situação lá em Levítico, capítulo 10, quando o sacerdote Arão, irmão de Moisés, viu seus 2 filhos no primeiro culto, sendo sacerdotes, depois de uma vida inteira de preparação. Nadab e Abiú foram fulminados diante do Senhor e diante do seu pai. Moisés estava ali diante daquele homem. E o que o texto narra é que Arão não abriu a boca. Arão se calou. Ouvindo as notícias terríveis da morte dos seus filhos, Arão se calou. Porque ele sabia
que o que estava acontecendo era necessário. Ele sabia que era disciplina sobre a sua casa. Porque Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho que não foi ordenado por Deus. Então eles foram disciplinados e morreram. Porque Ofni e Finéias foram homens que usaram do sacerdócio, usaram do ministério para benefício próprio, tomando das ofertas que não eram suas, e tomando também das mulheres que não eram suas, e se deitando com elas, fazendo Israel inteiro pecar. Então Eli olhou para aquilo e entendeu, é a vontade do Senhor. Como nós já havíamos ouvido, assim que ele soube do peso da disciplina do Senhor, a resposta de Eli foi: Ele é Senhor, seja feita a sua vontade. O espírito de Eli não é espírito de rebeldia, assim como não era o espírito de Arão, assim como é o espírito de Cristo. Veja, esses primeiros homens pecaram e, ouvindo as duras palavras do Senhor, se calaram. O Senhor não pecou, mas tomou sobre si o nosso pecado. E como é que ele reagiu diante da punição do pecado? A palavra de Deus descreve que a obra de Cristo é como uma ovelha muda no matadouro. Não abriu a boca. E para que tudo isso acontecesse, alguém foi usado por Deus para trazer essas más notícias. Não é prazeroso trazer notícias ruins, mas às vezes é necessário. Muito pior do que a má notícia, que vai consertar, que vai trazer tristeza, mas depois arrependimento, é ficar calado. Muito pior do que ter que tratar assuntos delicados é não tratá-los. Muito pior do que dizer a verdade a quem precisa ouvir a verdade é não falar. Porque você vai permitir que a pessoa se afunde no erro. Então aqui um homem foi incumbido disso. E ele usou não de malícia, não de maldade, não para meramente alimentar o provérbio popular de que as notícias ruins, elas correm rápido. Mas porque Israel precisava entender o tamanho do pecado que havia se envolvido. É por isso que o texto começa, 1 Samuel capítulo 4, verso 2 diz assim: então correu da batalha um homem de Benjamim. Então, ele está dizendo, depois de, né? Então, o que vem como pano de fundo do que está acontecendo aqui, foi o que ocorreu e nós vimos na semana passada. A morte de 4.000, depois a morte de 30.000, a arca sendo retirada, e por fim, o verso 11 que diz: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha. Então, esse homem de Benjamim, ele correu para Siló, ele viajou correndo para dizer o que tinha acontecido. Foi um morticínio terrível. Mas pior do que isso, a arca do Senhor foi retirada. Ele diz: e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Ele não tinha prazer em dar essa notícia. Não era uma boa nova, era uma notícia vergonhosa. E como é que ele exprimia isso? Como é que ele externalizava isso? Antes de falar, se rasgavam as vestes, isso era comum em Israel, era uma demonstração de vergonha, de arrependimento, de que algo muito ruim estava acontecendo. Eles rasgavam as vestes e jogavam pó de terra sobre a cabeça. Então, quando você via alguém com as vestes rasgadas e com pó na cabeça, sabia, aquela pessoa estava em grande vergonha. E a vergonha de Israel é porque o Senhor estava punindo os seus pecados. Então, ele não vai diretamente a Eli. A mensagem era para Eli. Mas, se vocês voltarem comigo para o capítulo 3, verso 11, a promessa do Senhor não era ferir apenas Eli. Veja. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. A mensagem não é mais só para Eli, a mensagem é para o povo de Israel. Então, no capítulo 4, verso 13, diz: e chegando ele,
eis que ele estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade. Veja, ele fala primeiro de Eli, mas ele busca a cidade. Toda a cidade gritou, para se cumprir aquilo que Deus havia dito, no capítulo 3, verso 11. Todo ouvido que ouvir o que eu falar, o que eu fizer, vai temer e tremer. Então a cidade gritou, não é de alegria, não é de festa, porque eles já haviam gritado antes. No capítulo anterior, quando a Arca da Aliança foi tomada, para levar até Israel, levar Israel até a batalha. Ainda nesse capítulo, no capítulo 4, eles gritaram de alegria, agora eles estão gritando de tristeza, porque a arca foi tomada, e quem primeiro soube foi Israel. Em seguida, verso 14 dizia, e Eli, ouvindo os gritos, disse, que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. Eli já estava se acostumando com notícias ruins. Os irmãos lembram que ele, como sacerdote, orientou o jovem Samuel como responder a Deus. Deus falava com ele durante a noite e ele procurava Eli, pensando que era Eli que estava chamando Samuel. Mas na quarta vez o Senhor disse, não é assim. Quando ele te chamar da próxima vez, você vai voltar e você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. E é isso que Samuel faz. Logo em seguida, é entregue a mensagem do Senhor, que é uma mensagem contra Eli. E no dia seguinte, o sacerdote Eli diz o seguinte, ele diz, eu quero saber o que foi que aconteceu, o que foi que Deus te disse, e eu não quero que você me poupe. Você não pode poupar os meus ouvidos de absolutamente nada, senão o que vai acontecer comigo será duplicado sobre você. Então ele teve que ouvir do jovem Samuel que Deus iria trazer grande juízo sobre a sua casa. E agora ele tem que ouvir de um jovem que volta da batalha, que por conta do pecado dele, por conta da negligência dele como pai, não somente Ofni e Finéias morreram, mas a arca da aliança foi retirada. Os irmãos vão perceber que todas as vezes que acontece uma desgraça nesse texto, tanto a primeira desgraça, que é a morte de Eli, quanto depois a morte e o parto daquela mulher, a mulher de Finéias, o texto sempre fala algo a respeito da arca. Porque o ponto aqui não é as pessoas que morrem, mas a arca que é levada. O principal aqui não é perder o filho, mas é perder a arca. Perceba, o texto diz assim, verso 16, e disse aquele homem ali, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi da batalha, hoje. E disse ele, que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as notícias e disse, Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca, Eli caiu da cadeira. Não foi quando ele soube da morte dos filhos, foi quando ele soube que a arca foi tomada. O pior não foi perder os filhos, o pior foi perder a arca. Verso 19, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino de Icabode. Por quê? Porque de Israel foi tirada a glória. Não me importa o que aconteceu, o que me importa é que foi tirada a arca. Para nós, irmãos, a ideia de uma arca não é algo comum. Nós não temos arca na igreja. Nós não usamos esse símbolo. É verdade que algumas igrejas neopentecostais trouxeram de volta a arca, mas não faz o menor sentido. Fazia sentido, sim, para a igreja do Antigo Testamento. Veja, o que é que representava a arca, em que condições ela foi trazida para o povo de Deus. Quando Israel foi liberto do Egito, quando eles saíram
do Egito estavam caminhando pelo deserto, o Senhor começou a revelar a Moisés o que ele deveria fazer. E o Senhor disse: você vai construir um tabernáculo. E o Senhor deu ordem a respeito de cada detalhe do tabernáculo. O tabernáculo seria o lugar da presença de Deus no meio do povo. Para vocês terem uma ideia, o tabernáculo ele tinha uma forma retangular e as tribos de Israel eles ficavam ao redor. Toda vez que eles paravam, né, que a nuvem que ia à frente do povo de Deus parava, demonstrando que Deus queria que eles se fixassem ali por um certo tempo, o tabernáculo era levantado e as tribos de Israel elas eram colocadas de acordo com a instrução do Senhor ao redor daquele tabernáculo. Porque isso demonstrava que a presença de Deus estava no meio de Israel. Guarda essa informação. A presença de Deus estava no meio de Israel. Ou seja, Deus é conosco. Mas cada detalhe daquele tabernáculo também apontava para essa imagem. Porque o pecador saía da sua casa, o representante do seu lar, o chefe da família, aos sábados com um animal para ser entregue lá diante do sacerdote. Eles não entravam, ficavam do lado de fora, o sacerdote o recebia, ali à porta do tabernáculo, verificava se aquele animal estava de acordo com a instrução divina. Né? Existiam vários tipos de animal, mas o animal para o holocausto, que era a oferta pelo perdão do pecado, era um animal de 1 ano, um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nenhum tipo de doença. Esse animal era averiguado e levado para dentro, para ser totalmente entregue e queimado no altar. Nenhuma parte dele ficava. Então esse altar ele também foi ordenado pelo Senhor, o fogo descia do céu, e havia mais 2 cômodos nesse tabernáculo. Esse era o cômodo externo, e depois havia uma tenda, né, a tenda do encontro, onde na sua primeira parte, no primeiro cômodo, você tinha um candelabro, você tinha ali os pães da proposição, todos os instrumentos deixados pelo Senhor, onde os sacerdotes passavam e ficavam todos os dias fazendo a manutenção do tabernáculo, demonstrando que Deus estava no meio deles. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote daquele ano, ele não sem antes oferecer uma oferta, um sacrifício por si, pelos seus próprios pecados, ele colocava uma roupa, uma vestimenta apropriada, que trazia nos ombros, né, e no peito as 12 tribos de Israel. E ele pegava o sangue do sacrifício que foi derramado do cordeiro lá fora e levava até a presença de Deus, passando pelo lugar santo, onde tinha um candelabro, os pães da proposição, né, onde tinha ali o castiçal com as 7 luzes e uma cortina. E só o sumo sacerdote passava dali uma vez por ano. Ele trazia, juntamente com a vestimenta, aquele recipiente com o sangue do cordeiro. E se encontrava ali com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira, revestida com ouro, como o Senhor havia instruído, e este ouro que revestiu a Arca da Aliança foi o ouro que eles receberam na saída do Egito. Um ouro que eles não trabalharam para conquistar, mas Deus deu. A riqueza que Deus nos dá é para fazer acontecer o culto ao Senhor. Os recursos que o Senhor nos concede, o ouro e a prata que vem à nossa mão, é para que nós possamos devolver ao Senhor com o nosso serviço. E essa aplicação não diz respeito apenas aos dízimos e ofertas na casa do Senhor, mas todo o dinheiro que vem à minha mão precisa glorificar a Deus. O ouro e a prata estavam ali, a madeira e todos os demais elementos, na arca que representava a presença do Senhor. Essa arca era uma caixa, dentro dela foi colocada ali amostras do pão que descia do céu. Durante toda a passagem deles no deserto, havia o cajado de Moisés, que foi o cajado que serviu de orientação para o povo, e havia as tábuas da lei. Ou seja, todo o caminho do povo, toda a direção do povo e toda a lei que julgava aquele povo estava dentro do lugar onde representava a presença de Deus. Assim Israel sabia como andar. Assim Israel sabia os seus limites. Assim Israel não morria de fome, nem física nem espiritual. Deus alimentava o seu povo com a sua palavra, porque ele era presente no meio do povo. Só que havia uma tampa.
o sumo sacerdote, ele não olhava o que estava dentro da arca, ele olhava para a tampa. E na tampa, 2 anjos, 2 querubins fechavam a passagem. Eles abriam as asas e fechavam a passagem. Porque é exatamente a imagem lá do Éden. Quando o homem pecou, o Senhor fez distinção entre a raça humana e o Senhor. O Senhor se afastou de nós. E ele colocou na porta do Éden querubins que impediam a nossa passagem. E impediam que nós pudéssemos comer da árvore da vida. Mas agora, ele chega com o sangue do Cordeiro e derrama o sangue do Cordeiro na tampa da propiciação. Exatamente demonstrando tudo aquilo que aconteceria futuramente com a morte do Cordeiro. Porque quando Cristo derramou na cruz do Calvário o seu sangue, o sangue derramado ali, vertido na cruz do Calvário, era exatamente a consumação da obra da antiga aliança. O sangue de Cristo estava sendo derramado sobre a tampa do propiciatório. Por isso nós dizemos, nós temos propiciação pelos nossos pecados. Por isso, aquele homem pecador que estava ao lado do publicano, miserável, apegado à lei, disse, Senhor, sê propício a mim, pecador. Ou seja, faz propiciação por mim, derrama o teu sangue em meu favor e seja conosco, ande comigo, porque eu sou pecador, eu não mereço. Tudo isso estava representado na antiga aliança. E todos os israelitas estavam ali presentes, representados pela figura do sumo sacerdote que carregava o nome daquele povo. É por isso que a carta aos Hebreus nos ensina que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele todos os dias intercede por nós, nome por nome, um por um, diante do Pai. E ele lembra ao Pai, eu derramei o meu sangue. Então, nesse momento, quando nós chegamos aqui no culto, que nós somos lembrados de quem somos, da pecaminosidade, da lei de Deus, por isso a lei é lida, por isso a lei é aberta, e nós lemos ao Senhor, diante do Senhor, quem nós somos. E o Senhor aponta os nossos erros, mas imediatamente nós clamamos pelo sangue do sacrifício e dizemos, como aquele pecador, Senhor, sê propício a mim. Sê propício a mim, pecador. Aí é como se aqueles anjos, os querubins, eles se abrissem e nós pudéssemos entrar na arca, nós pudéssemos chegar à presença do Senhor, voltando a ter comunhão com Deus, como nós tínhamos antes do pecado. Percebe? Agora você tem noção do que é a perda da arca. Você tem noção do que é tirar a arca do meio do povo. É tirar Deus do meio do povo. Eu me lembro que lá em Êxodo capítulo 32 e 33, quando o povo de Israel resolveu fazer um bezerro de ouro, porque é verdade, com os nossos recursos, com o ouro e a prata que vem ao nosso bolso, nós podemos fazer a arca de Deus. Nós podemos fazer coisas que glorificam o nome do Senhor. Mas é verdade também que com o mesmo ouro a gente pode fazer um bezerro e adorá-lo. Deus nos dá recursos para a gente abençoar os outros, para que a gente possa abençoar a igreja, para que a gente possa fazer o reino dele crescer. Mas eu posso também, equivocadamente, erroneamente, pegar o mesmo recurso e fazer um ídolo e me ajoelhar diante dele. Então eles fizeram um bezerro de ouro. E diante daquele bezerro de ouro veio a poderosa mão do Senhor, com disciplina ali, 3.000 homens foram mortos. E Moisés começa a interceder pelo povo, pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós, continue conosco. Deus diz o seguinte, Moisés, eu vou escutar o teu pedido, e eu vou levar vocês até a terra da promessa. É o que vocês querem? Vocês não gostam, não é, realmente das coisas desse mundo? Vocês não querem ir para a terra simplesmente para esbanjar numa terra que mana leite e mel? Eu vou dar a terra a vocês, só que tem um detalhe, eu não vou. Vocês vão sozinhos, eu não vou. Que tal essa proposta? Eu vou te deixar rico, mas eu não vou contigo. Tu vai ser poderoso, mas você não vai ter minha ajuda.
Eu vou te fazer conhecido, famoso. Mas você não tem comunhão comigo. Eu vou te dar um casamento. Mas você vai se separar de mim. Aceitaria essa proposta? Você deseja essa proposta? Essa proposta não é de Deus. Essa proposta é de Satanás. Porque foi ele quem propôs a Cristo em Mateus capítulo 4. Ajoelha-te diante de mim. Curva-te diante de mim. Eu te darei todo esse mundo. Lembra do que Cristo respondeu? Só há um Deus. Só a Ele servirás. Só a Ele prestarás culto. Ele me dará o que Ele quiser. Mas eu não vou me ajoelhar diante de ti. Os que preferem as coisas do mundo, as riquezas, o poder do mundo ao invés de Cristo, eles vão ter como recompensa Satanás e a ausência do Senhor. Então Deus disse: vocês querem viver assim? Então vivam. Vocês querem tomar aquilo que me representa, aquilo que é a descrição da minha presença no meio de vocês, para usar como amuleto? Então é o seguinte: vocês vão ficar, vocês vão ter uma religião, mas é a religião sem Cristo. Porque é isso que está acontecendo aqui. A retirada da arca não é a retirada de um símbolo religioso. Não é isso, simplesmente. É a retirada de Cristo do meio do povo. Porque quem fazia aqueles querubins se abrirem, e o que estava dentro da arca, abaixo da tampa do propiciatório, era o pão. O que é Cristo? O pão da vida. Era o cajado do pastor. Quem é o pastor? É Cristo. Era a lei. A lei de quem? A lei de Cristo. Ele é o Senhor da lei. Então vocês vão continuar, mas sem mim. Como é que alguém vive uma religião sem Cristo? É só você ter um discurso religioso, mas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você vive. Eu vou um pouco mais além, e falei isso semana passada. De certo modo, todos nós vivemos isso. Todos nós somos hipócritas. Ninguém fala do outro aqui, porque o nosso discurso é sempre contrário à nossa prática. Porém, há uma distinção. Veja, Ófine e Finéias estavam tão entranhados no pecado, tão enraizados na miséria do pecado, que eles perderam o freio, estavam obstinados no pecado. É quando o pecado, ele caleja, não dói mais não. Você já viu um lugar onde você fica fazendo determinado tipo de trabalho, né? Quem começa a tocar violão, por exemplo, começa a doer os dedos. Quase todos os instrumentos são assim. Só que de tanto tocar, depois a própria pele cria uma forma de se defender, o calo. E aí depois do calo não dói mais. O pecado é assim também. Se nós nos entregarmos a Ele, irmão, se nós permitirmos que todos os dias Ele esteja lá, presente na nossa vida, e a gente não luta contra Ele, a gente não pede misericórdia ao Senhor, mas simplesmente acha que aquilo ali faz parte da vida, caleja. E depois a gente não está mais nem aí. Foi o que aconteceu com Ófine e Finéias. E aconteceu, de certa forma, até com Eli. Veja, Eli era um homem piedoso, que teve uma morte terrível. Isso é estranho. Geralmente, homens piedosos têm na Escritura mortes tranquilas. Mas não no caso de Eli. Porque você pode ser crente, você pode ser um homem piedoso, mas permitir que em uma determinada área a negligência te leve a ter uma vida que é de muita incoerência com o restante dela. E é nisso que nós devemos ter cuidado, irmãos. Cada um de nós tem uma área em que nós somos mais frágeis. Cuide dela.
Não exalte as tuas áreas boas, as tuas áreas que você tem mais força, mas tenha cuidado naquela que você é mais frágil. Eli era um homem piedoso. Na época dele, o texto fala que durante 40 anos ele foi um bom juiz. O problema foi em relação aos filhos. É uma área muito delicada. É a forma como nós tratamos os nossos filhos. Porque é mais fácil ser duro com os de fora, mas passar a mão nos de casa. E foi isso que ele fez. Quando muito, ele exortou verbalmente, mas permitiu que os seus filhos continuassem obstinadamente no pecado, no ministério. E quando Deus resolveu o caso, foi justamente tirando eles do ministério e matando. Ele não deveria matá-los, mas deveria tirá-los do ministério. Com isso, ele teria evitado a morte dos filhos e a desgraça de Israel. Sabe por quê? A educação de filhos, a educação dos nossos filhos, não diz respeito a apenas uma questão privada. Não é. Os nossos filhos, eles não vão viver dentro da nossa casa, simplesmente. Eles vão viver lá fora. Eles vão viver na igreja. Eles vão viver no trabalho. Eles vão viver em sociedade. E filhos mal criados não são problemas apenas para a família, são problemas para a igreja e para a sociedade. Você traz maldição não só sobre a sua casa, mas maldição sobre a igreja e sobre a sociedade. Israel inteiro saiu dos trilhos, porque Ofni e Finéias não receberam boa educação do seu pai. Cuidado com a educação dos seus filhos. É muito mais fácil ser duro com os de fora e passar a mão na cabeça dos nossos. Os de fora não estão sob a nossa responsabilidade, mas os nossos filhos estão. Discipline-os sempre que necessário. Oriente-os todos os dias, para que eles não tragam maldição sobre você e sobre a sua casa. Mas o que veio acontecer, como diz aqui o velho Eli, veja, Eli no verso 15 tinha 98 anos. Ainda no verso 15, seus olhos eram escurecidos, já não podia ver. No verso 13 é dito que ele estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, com um coração tremendo. É interessante que, desde o capítulo 1, ele é descrito como assentado numa cadeira. Veja, volta comigo. Capítulo 1, verso 9 diz: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ele costumava ficar sentado. Era a posição que os sacerdotes ficavam. Ele estava ali observando o que acontecia no templo. Ele estava supervisionando o trabalho do templo. É tanto que Ana chama a atenção dele. Mas agora, o assentar-se do velho e cego Eli não é mais em busca da supervisão das coisas de Deus, porque ele não as supervisionou corretamente. Ele estava simplesmente esperando a notícia da desgraça. Porque se tem uma certeza na nossa vida, é que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Pode esperar. Talvez você nem precise se sentar, seja rápido. Mas às vezes, espere sentado, mas um dia virá. Quem colhe vento, quem planta vento, não colhe outra coisa senão vendaval. Quem planta iniquidade, não colhe pureza. Quem planta negligência na casa, não vai colher uma casa ordenada. Vai colher o que plantou. Então, se você já está colhendo, o primeiro passo é reconhecer que é tua culpa. Nem é culpa do vizinho, nem é culpa do governo, nem é culpa do PT, não é culpa da igreja, não é culpa de ninguém. A culpa é minha. Foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui, ou não? Foi o que eu fiz que me trouxe até aqui, para o bem e para o mal.
Agora, tendo dito isto, estando consciente de que minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida familiar, meus relacionamentos, minha vida espiritual dependem daquilo que eu fiz lá atrás, e eu não tenho como voltar, passou. E agora? O que é que eu vou fazer agora? Ele está com 98 anos, velho, cego. Os irmãos lembram que a cegueira dele foi punição. Por não enxergar os pecados dos filhos, Deus o cegou. E por que ele estava pesado? É porque ele tinha um problema hormonal? Não, isso aqui é porque obesidade é uma doença. O povo não tem essa ideia, né? Obesidade é uma doença, é a doença do nosso século. Vai dizer isso ali. Que está muitos séculos antes de nós. Ele era pesado, sabe por quê? Porque ele não fazia o que os filhos faziam. Ele não ia pegar a gordura de Deus, que era parte da oferta de Deus, e tomar da mão daquele que ofertava. Mas sabe o que é que ele fazia? Quando estava na mesa, ele ia lá e comia. Comia do pecado que ele mesmo não cometeu diretamente, mas cometeu indiretamente. Se você se beneficia do pecado dos outros, você vai receber a mesma consequência. Foi o que aconteceu com esse homem. Cego, por quê? Não quis ver o pecado dos filhos. E pesado, por quê? Porque comia da gordura que não era dele. Ou seja, as suas escolhas livres o fizeram escravo das consequências. Nós temos liberdade de escolher, em certo sentido, mas não somos livres para nos libertar, vamos dizer assim, sendo redundante, das consequências. Velho, gordo e cego, sentado numa cadeira, não mais para supervisionar o templo, porque Deus cegou ele. Perdeu o ministério também. Perdeu a capacidade de desempenhar o ministério pela sua negligência. Aí o que é que acontece? Veja, verso 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Ele soube da morte dos filhos, ele soube da morte dos soldados, e se abalou, claro que abalou. Ele era um juiz de Israel, ele era pai de Ofni e Finéias, mas nada se comparou ao receber a notícia. A arca de Deus foi tirada. Os irmãos lembram que a arca não deveria ter ido, porque a ordem de Deus, lá no livro de Êxodo e de Levítico, é que a arca estivesse no tabernáculo. Não era para estar andando por aí. E quem quisesse ir a Deus, fosse lá. Mas eles pegaram a arca e usaram de amuleto. Como os crentes pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91 em casa e esperam que dali venha a proteção. Não vai haver. A Bíblia é um livro. A tua Bíblia na tua mão é vários pedaços de papéis com um pouco de tinta. É só isso. Mas o que sai dali, quando você lê, quando o Espírito Santo fala, é a palavra de Deus. Tem poder de Deus. Mas o poder de Deus está presente quando você está o buscando verdadeiramente, não quando você simplesmente abre a Bíblia. Agora o que é que acontece? A arca vai embora e o símbolo da arca, que é Cristo, vai embora também. Acabou-se a religião? Não. Eles poderiam continuar, o tabernáculo estava lá. Eles não sabiam a forma da arca? Tem nada não, faz o quê? Faz outra. Faz outra arca. Agora a gente vai fazer uma mais bonita. Deus levou a primeira, a gente vai fazer uma mais bonita. A gente vai fazer um candelabro maior. A gente vai fazer agora os pães da proposição de pão integral. O sacrifício não precisa ser com sangue, com gordura. A gente faz uma coisa ali só, um memorial, só para a gente lembrar que tem que ter, mas não precisa ficar matando animais. Para quê?
E aí nós vamos criando a religião do nosso coração. É a religião sem Cristo. Essa é a religião sem Cristo, que está presente nos nossos dias. Sabe como? À medida que a palavra é tirada, porque Cristo está na palavra, nós temos uma religião sem Cristo. Duvida disso? Romanos capítulo 10, abra comigo, por favor. Verso 6 em diante. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Esta aqui é religião com Cristo. Ela tem palavra. Quem vai pregar, o Senhor vai enviar. Quem ouvir e crer será salvo. Ou seja, toda religião é baseada, que é fundamentada na palavra. Mas Israel perdeu a palavra. A Arca da Aliança, que era a representação de Cristo no meio do povo, saiu. Mas eles podiam continuar a religião. Quantas igrejas continuam abertas? Onde há religião, onde há ritos religiosos, culto, liturgia, pastor, sacramentos, mas não tem Cristo. E por que não tem Cristo? Porque a palavra saiu dali e eles nem viram. Eles gritaram tanto no meio do culto, falaram tantas línguas estranhas, se apegaram tanto à pompa e circunstância de culto em outras denominações, inventaram tanto coisas que Cristo não ensinou, trouxeram tanta inovação para o culto, que Cristo saiu, a arca saiu e eles não viram. E eles vivem uma religião que é religião do mundo, é religião do homem. Tem tudo, só não tem uma coisa: só não tem Cristo. Porque a palavra saiu dali e eles não viram. Quantos irmãos nossos, e eu me refiro assim, irmãos, saíram de casa hoje, vão sair à noite, talvez nem saíram de manhã, porque a palavra já saiu tanto que nem culto pela manhã não tem mais. Não existe mais culto pela manhã. Quando tem, é escola dominical. Mas eles vão à noite para o culto. E vai ter dança, e vai ter jogo de luz, e vai ter teatro, e vai ter apresentação, e as mulheres vão cantar, e as crianças vão cantar, e o irmão vai receber a oportunidade, e vai dar 9 horas da noite, e vai ter tudo, só não vai ter uma coisa: não há quem pregue. Só não há quem pregue, porque tem tudo da religião, tudo que é externo permaneceu, mas a arca não está mais lá.
A presença de Deus não está mais lá, porque não há pregação do Evangelho. A lei e o Evangelho foram tirados, e eles estavam tão entretidos nas suas invencionices que nem viram. Eli disse: não dá para viver. Caiu, quebrou o pescoço e morreu. Olha, eu suporto perder meus filhos. Eu suporto ver o exército morrendo. Mas sem Cristo, isso aí não dá para viver. Voltando lá para 1 Samuel 4, a segunda desgraça. Verso 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino Icabode. Morreu o sacerdote, o velho e cego Eli. A coitada da mulher de Finéias estava por ali grávida, perto do período do parto. Já ia dar luz, estava próximo. Aí ela recebeu a notícia: morreu teu marido, morreu teu cunhado, morreu teu sogro, morreram 34 mil homens de Israel. Até aí, ela segurou. Mas quando fez menção, a arca do Senhor foi levada. Então ela pensou, preste atenção nisso. É possível viver sem um marido. É possível viver sem os familiares que eu tanto amo. É possível viver até sem um exército do meu país. Só não é possível viver sem uma coisa: sem Cristo. Sem Cristo não dá. Para consolá-la, ela já estava morrendo. As parteiras, as irmãs que estavam lá, que já estavam envolvidas na religião, que não tem Cristo, nem se lembravam mais que Cristo existia. O que vale a religião? Veja, você vai ter um filho. Porque vocês se lembram que no juízo, o juízo é sempre anunciado assim, veja, lá em Gênesis, nos Evangelhos, em Apocalipse, diz assim: e casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas continuam vivendo normalmente dentro da igreja sem Cristo. As pessoas continuam vivendo normalmente na sociedade sem Cristo. É por isso que você olha para as pessoas que estão lá fora, longe de Cristo, num domingo, e você diz: como é que o cidadão vive um dia de domingo e não vai para a igreja? Na nossa cabeça é assim, é um absurdo, mas na deles não é. Eles vivem normalmente, eles estão indo para o clube, eles estão se reunindo na piscina, eles vão beber, eles vão dar risada, eles vão ter saúde, eles vão ter tudo, amanhã vão trabalhar e talvez fiquem mais ricos do que você. Só tem um detalhe: não tem Cristo. E um dia isso vai pesar. Ela disse: sem marido, sem cunhado, sem sogro, eu até vivo. Agora, sem Cristo. Mas e o teu filho? Qual é o motivo para se ter filhos? Não é justamente preservar a semente santa? Semente santa de quê? Se não tem mais Cristo. Ela não fez caso do seu filho. Uma coisa ela tinha diferente, e ela aprendeu: Cristo é melhor do que os meus filhos. Cristo é melhor do que o teu marido. Cristo é melhor do que tua esposa. Cristo é melhor do que os teus amigos. Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. E para selar o que ela cria, isso é muito importante na Escritura, irmãos. O nome que se dá ao filho. O nome. Isaac, porque em Isaac será chamada a tua descendência.
O teu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque pai de muitas nações. O teu nome não será mais Saulo, mas Paulo. Quantos nomes foram mudados? Esse menino nem teve outro nome. O primeiro nome dele foi Icabod. Kavod é a palavra para peso em hebraico. É a palavra que define também glória. A presença de Deus é uma presença pesada. É kavod, é pesada. Só que aqui você tem um prefixo que deixa claro. Não tem glória, mas está mais para uma pergunta. É bem difícil fazer pergunta em hebraico, identificar, porque não tem interrogação. Mas claramente aqui é uma pergunta. O nome do menino é uma pergunta. E cadê a glória de Deus? Onde está a glória de Deus? Como é que a gente responde? Onde está a glória de Deus? Abra comigo João capítulo 1. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde foi que nós vimos a glória do Pai? No Filho. E acabou. Cadê a glória de Deus? Veja, você entendeu agora? Não tinha Cristo. Porque tirou-se a glória de Deus. Aí o Novo Testamento responde: onde está a glória de Deus? Você vê a glória de Deus em Cristo. Tirou Cristo. Acabou-se a religião. É por isso que Paulo diz: eu vim para pregar Cristo e este crucificado. Porque se Cristo não for pregado no domingo, meu irmão, você pode estar em qualquer lugar, menos numa igreja. Se ele não for anunciado na tua casa, no Antigo e no Novo Testamento, na igreja no Antigo e no Novo Testamento, pode ser uma boa palestra, pode serem bons conselhos, pode ser até uma coisa que vá surtir efeito para a tua vida, mas isso não é cristianismo. Cristianismo sem Cristo não existe. Você quer ter a glória de Deus, você precisa ver Cristo e crer nele. Último texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios 4. A partir do verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Onde está a glória de Deus? Na face de Cristo. O que foi tirar a arca de Deus do meio de Israel? Foi tirar a presença de Cristo. E sem Cristo não há religião. Não existe religião sem Cristo. É seita, é heresia, é amontoado de gente. Mas não é cristianismo, não é religião. A notícia chegou rápido aos ouvidos de Eli, aos ouvidos da mulher de Finéias. As más notícias chegam muito rápido aos nossos ouvidos. Mas que bom também que as boas notícias do Evangelho chegam. Para Eli, ele morreu porque a glória foi embora. Para a mulher de Finéias, ela morreu e não fez caso do filho, colocando o nome de Icabod, porque a glória foi embora.
Mas isso não é o final da história. Porque muitos anos depois, um filho nasceu de uma mulher que disse: bem-aventurada sois entre as mulheres. O anjo disse a ela: bem-aventurada sois entre as mulheres, porque deste à luz um filho. E o nome dele não é Icabode. Não é onde está a glória de Deus. O nome dele é Emanuel. Deus conosco. O pecado nos separa de Cristo. O pecado faz com que muitas pessoas vivam uma religião sem Cristo, enganados. Mas que bênção. Deus nos separou um tempo para que nós ouvíssemos não Icabode, mas Emanuel. Cristo é contigo, meu irmão. Cristo é conosco. Cristo está nessa igreja, porque Ele é anunciado todos os domingos. E nós tentamos vivê-lo todos os dias na nossa casa. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se as notícias a respeito das punições de Deus nunca se apartarem de nós, para que nós temamos a Ele e corramos para Cristo, nós nunca ouviremos Icabode. Nós sempre ouviremos Emanuel, Deus é conosco. Que Deus fique contigo, que Deus abençoe a tua casa, que Deus esteja com a nossa igreja. Amém. Vamos orar.